Bom dia, bom povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de quinta-feira pela manhã. Olha só, Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Também o Salmo 37, versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então é isso que a gente estamos falando durante toda essa semana, sobre a origem da vida e sobre o que acontece, o estado dos mortos, o que acontece com a pessoa quando morre. E olha só, tem esse trecho que diz assim: o fruto da árvore da vida tinha poder para manter a vida para sempre. Adão continuaria a ter livre acesso à árvore e nunca morreria, mas ao pecar foi expulso da árvore da vida e se tornou sujeito à morte. Ele perdeu a imortalidade por causa do seu pecado. Não haveria nenhuma esperança para a humanidade caída se Deus não houvesse levado a imortalidade a seu alcance, por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. É interessante a gente notar, nesse contexto, vocês conhecem muito bem a história do princípio ali, do casal, existia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a imortalidade estava condicionada justamente à obediência. O casal precisaria obedecer aos princípios da palavra de Deus, ficar longe da árvore do conhecimento do bem e do mal e se aproximar da árvore da vida cada vez mais. É descrito que esse fruto eles comeriam e eles teriam vida eterna. Então, é isso que a gente precisa analisar nos nossos dias hoje. A gente vivemos sim em constante perigo, porque a desobediência nos leva a consequências terríveis. Por exemplo, Deus pede para a gente se alimentar bem, cuidar do nosso corpo. De acordo com 1 Coríntios capítulo 6, 19, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar bem dele, nos alimentar bem. E outra coisa, Romanos capítulo 12 fala que a gente deve nos transformar pela renovação da nossa mente. Tudo que é profano, tudo que é contra os princípios da palavra de Deus, devemos jogar fora e nos alimentar daquilo que é eterno. Então, ainda vivemos hoje sim. A obediência aos princípios da palavra de Deus nos levará à eternidade para morar com Cristo Jesus. Mas nesse contexto, existe um profeta chamado João, o profeta João, que escreveu o livro do Apocalipse. Tem algumas passagens muito interessantes no livro do Apocalipse, principalmente Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e Apocalipse 22, versículo 2, que fala justamente nesse contexto da árvore da vida, descrita lá no livro de Gênesis. O que é que João fala? Olha só, a primeira igreja, a primeira de Éfeso, a igreja triunfante, a igreja dos apóstolos, a igreja ali que levou a mensagem do evangelho de uma forma tremenda, milagres eram feitos e tudo mais. João aqui descreve para essa igreja o seguinte, no versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, olha só que interessante. João aqui está descrevendo a mesma árvore encontrada lá no Jardim do Éden, só que agora ele está no paraíso de Deus. Aonde se encontra isso? É interessante notar que a própria palavra de Deus fala que esse planeta do qual a gente mora vai ser transformado. Iremos para o céu, passar um período de 1000 anos lá, e quando voltarmos para esse lugar, Deus vai transformar, e a árvore da vida vai se encontrar. Olha, e aonde? Olha só, vamos ainda para Apocalipse capítulo 22, e o versículo 2 que diz assim, olha: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores servem para curas das nações. Apocalipse capítulo 22. Então, diante desse contexto do qual a gente está analisando, há um convite para mim e para você. Qual é esse convite? É um convite de se aproximar cada vez mais de Cristo Jesus, nos alimentar principalmente da palavra de Deus, nos assemelhar a Cristo Jesus. Diz assim: não tenho mais esse direito. Olha só o que diz: o homem deveria continuar a comer da árvore da vida. Não tendo mais esse direito, sua vitalidade iria diminuir gradualmente até a vida se acabar. Mas, e se não fosse por Jesus, a fonte da vida, essa seria para sempre a condição do ser humano. Quando a terra for restaurada, teremos um grande privilégio. Comeremos do fruto da árvore da vida e assim viveremos felizes para
sempre. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a se alimentar da palavra de Deus a cada dia, a cada instante, se alimentar da verdade. Porque uma coisa que a gente precisa analisar, lá a desobediência levou às consequências terríveis que acontecem nesse mundo. E outra, uma coisa, a sua desobediência vai tirar você do céu. Então eu convido você urgentemente fazer uma transformação na sua vida, chamar Cristo Jesus para fazer um reavivamento e uma reforma urgente na sua vida, para que você possa viver em obediência aos princípios da palavra de Deus. E se pecarmos, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e soberano Pai, obrigado, Pai, por essa mensagem. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos adorar o Seu Espírito em verdade. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.